Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, com a Cristina e o Rafael. A Cristina hoje vai falar para a gente um tema muito interessante que a gente ouve falar muito nas nossas reuniões, que é o magnetismo. Nós vamos entender um pouco mais sobre o magnetismo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Vamos lá, Cristina. Vamos lá. Entender esse mecanismo todo. Vamos, sim, conversar sobre do magnetismo. Que é para nós podermos entender, né? Jesus, ele foi o que mais utilizou o magnetismo através das curas, né? Pelo simples toque, pela imposição das mãos, né? Um olhar, um gesto. No caso da mulher hemorroíça, ela tocou sem que ele a visse, sem que eles se conhecessem, né? E mesmo assim a cura foi realizada através do magnetismo puro dele. Então, desde a vinda do Cristo, né, que a gente já tem aí o maior utilizador do magnetismo, que foi Jesus, né? E há mais de 200 anos atrás, conforme o Hermínio Cunha de Miranda, o Franz Anton Mesmer, médico, ele fez a descoberta pioneira do magnetismo. Ele trouxe para a gente aí, foi um desafio na época, porque ele, como médico, né, ele promoveu uma cura da cegueira de uma pianista famosa. Então ele gerou controvérsias sobre isso. O pessoal começou a persegui-lo, ele desencarnou desacreditado, né? E depois de desencarnar ele ainda continua atuando, utiliza ali a oportunidade das reuniões mediúnicas presididas pelo Allan Kardec, da Sociedade de Paris, e continua esclarecendo sobre o magnetismo para a gente aí. Então foi uma trajetória entre perseguições, esforços para comprovar a ciência do magnetismo animal, que já existia, né? Ele desencarna em 1815 e em 1831 é aprovado o relatório da comissão pela Academia de Medicina a favor do magnetismo. Só que o relatório foi arquivado, né? Aprovaram e arquivaram o relatório. Então, em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, e os Espíritos afirmam na questão 555 que o Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos, que o conhecimento claro dessas duas ciências, por assim dizer, são apenas uma, mostra a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Então, quando em 1863, o Mesmer ele dá a primeira comunicação por meio de um médium na Sociedade de Paris, presidida pelo Allan Kardec, falando sobre o magnetismo animal e espiritual, e também afirma que a prece é um magnetismo sublime e poderoso. É um recurso aí que todos nós podemos usar sempre, né, que possível, que é a prece. Então, nós temos aí Jesus ressuscitando Lázaro, né? Que reaparece ali com seu corpo carnal que todos julgavam morto, né? Que é uma cura bem interessante. Na verdade, ele devia estar sofrendo de uma catalepsia, né? Acreditavam que ele tinha desencarnado, mas Jesus utiliza ali do magnetismo dele e cura o mesmo. Ao paralítico ele disse, toma o teu peito e caminha. Ao cego disse, vê. Ao surdo ouve, e assim por diante. Então Jesus, a gente volta novamente em Jesus porque foi o maior utilizador do magnetismo, né? E os maiores exemplos que nós tivemos, né? Dessa personagem inesquecível para nós, o nosso mestre, o nosso guia, né? O caminho, a verdade e a vida. Né? Dos peixes também é o magnetismo do peixe, né? Que interessante também dele. Ele utilizou muito do magnetismo, né? Para mostrar, o peixe está ali. A questão 556 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta:
certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Os espíritos respondem: a força magnética ela pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm à ajuda, mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso se desconfiar também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. A faculdade de curar pela imposição das mãos é rara, mas sempre existiu em épocas diversas e no meio de quase todos os povos. As curas desse gênero são naturais e o poder de operá-las não constitui privilégio. Então, o magnetizador não é privilégio, né? O próprio Allan Kardec também foi um magnetizador, né? E não há privilégio nisso, né, Jorge? Se nós formos olhar as benzedeiras, Sim, os pajés, magnetismo, né? com certeza. As pessoas, né, nas religiões de matriz africana, né, que eles aplicam lá, né, os passes deles. Então, o magnetismo na Igreja Católica, na renovação carismática, Sim, na Igreja Evangélica, a imposição de mão dos pastores. isso mesmo. Todos, né, utilizam esse magnetismo. E o magnetismo é que assim, uma coisa que eu acho interessante, está em todo mundo. Um médico, quando ele está operando, ele está usando magnetismo, mesmo sem saber, ele está usando o magnetismo dele também. Todos nós possuímos. Né? Todos né, nós Jorge? possuímos. Todos nós. Né? E é uma coisa interessante porque você, quando você aproxima de determinadas pessoas, a gente sente. Né? Principalmente você vê o Chico Xavier, por exemplo. Né? As pessoas a quilômetros dele, né, sentiam aquele magnetismo, aquela força que ele tinha. Nós somos energia, né? Todos nós somos, possuímos esse magnetismo. Aquele que Jesus fazia a leitura dos fluidos, né? Na Gênesis, no capítulo 14, fala sobre os fluidos. Então, o médium, por exemplo, que consegue sentir, ter essa leitura dos fluidos, ele consegue captar esse magnetismo. Sentir. E deve ser uma coisa bacana, né? E também, ao mesmo tempo que dá vontade de você ter esse magnetismo mais ostensivo para a cura, a gente pensa que é uma prova muito grande, né? Com relação à própria vaidade. É verdade. Você não se Não perder na vaidade. É um né? Não se perder na vaidade. A gente viu, né? Por exemplo, um grande exemplo é o João de Deus. Né? É verdade. Se perdeu ali no caminho da vaidade. Com certeza. Essa forma mais ostensiva de magnetismo, levando a cura, eu conheço algumas pessoas, né, que tiveram com ele, falaram que realmente foram curados, né, através dele. Diz que até o Chico esteve com ele, Até o Chico e alertou ele sim. quanto a essa possibilidade aí do desvio, né, da conduta. Sim. E assim, é uma prova muito difícil de se escapar, né? De vencer. É verdade, é uma queda, né? Grande, É uma né? queda. É porque o poder, né, vamos dizer assim, é muito difícil. Então, quando você usa o poder para o bem, tudo bem. Mas quando você deixa o seu orgulho, a sua vaidade passar, você acha que aquilo não é seu. Não. Aquilo não é seu. Você Nós está falamos sendo da um doutrina de condutor. Sim. Né? Então, quer dizer, a partir do momento em que você começa a achar que aquilo é seu, você começa, vamos dizer assim, né, no popular, meter os pés pelas mãos, aquela força afasta de você. Então você fica à mercê de quem? Dos Né? Você fica espíritos dos espíritos. desequilibrados, né? Um grande também foi o Hitler. Ele usou magnetismo pro A mal, né? palavra, né? Da palavra. O dom da palavra. Ele usou pro E mal, ele né? foi um que E as pessoas ficavam assim, ó. e de mobilizar as pessoas. Mobilizar. Ele sim, ele teve um. Não só ele, né? A gente vê o mais famoso, assim, que é o Hitler dentro da história. Mas se a gente pegar, por exemplo, Nelson Mandela, tem um amigo meu que ele esteve na África do Sul num jogo da seleção. E foi poucos meses antes do Mandela desencarnar. Ele falou assim que quando o Mandela entrou no estádio de futebol, no gramado, parece que ele falou assim, todo mundo ficou calado, vendo o tanto que aquele cara trazia de energia ali pra dentro, né? Era um mobilizador tremendo. Né? Não entrando em relação à política, né? Não vem ao caso, mas tem uma foto do Lula, na década de 80, num megafone, né? E aquela multidão ao redor dele e ele falando. Né?
Isso é um magnetismo através da palavra, da persuasão. O dom da esse palavra, dom né? muito forte. Né? Interessante, né? A gente tem que saber utilizar, na verdade. Não tem como. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele esclarece para a gente que todos os magnetizadores estão quase aptos para curar. Eles já possuem a ciência adquirida, né? A força de aumento para poder exercer é aumentada por diversas causas. Em primeira linha, vem a pureza de sentimentos, né? Isso faz aumentar a capacidade da cura, né? Da magnetização ali. O desinteresse, a benevolência, o ardente desejo, né? A vontade, né? Que é a propulsora aí de tudo. A prece fervorosa e a confiança em Deus. Em uma palavra, todas as qualidades morais, segundo Allan Kardec. Promovem ali aquela cura eficaz. Uma coisa interessante, se não estou enganado, o Mesmer é o criador da pomada do Vovô Pedro. Sim. Ele que é o criador da pomada do Vovô Pedro. Só que quando ele foi na colônia, né, que eles foram na colônia para lançamento do livro, que ele, né, ele chega perto do autor, né, que não, agora me falhou o nome, que ele fala com ele, pega uma caneta e papel que eu vou te ensinar, vou te dar uma receita de uma Anota a pomada, receita. que vai melhorar os que moram aqui e muitos mais. Aí ele anotou, na hora que terminou, ele coloquei Vovô Pedro. Mais tarde, quando eles se encontram, ele fala, né? Não, se eu tivesse o meu nome que você colocasse, as pessoas não iam acreditar em você. Uhum. Então, colocou o Vovô Pedro. Então, foi ele que é o responsável pela pomada do Vovô Pedro. Essa pomada milagrosa que faz tanto bem a tanta gente e serve para tudo, né? Uhum. Que é uma pomada que serve para tudo. E o que quanto custa? Deus te pague, porque ele deixou claro, o dia que vocês cobrarem por essa pomada, ela perde o valor dela. Isso mesmo. O Mesmer continua atuando aí, mesmo depois de desencarnado. Né? Ele foi, olha, e pensa que coisa interessante. Ele foi desacreditado, ele enfrentou uma luta durante a encarnação para poder trazer para a gente, né? E continuou ainda assim, mesmo sendo desacreditado depois de desencarnar, ele continua atuando. Que espírito perseverante, né? Interessante. Entendeu a missão dele, né? Gente, né? Entendeu que ele fez o contrário que nós, né? O primeiro embate que a gente faz, a gente corre e para. Ele não. Perseverou. É o que Jesus falou, perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Ele não se rendeu, né? Ele não se continuou. Sim. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, né? Com elementos do reservatório limitado das forças espirituais. É utilizado aí nas casas espíritas, né? Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, é um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano e espiritual, né? Que é o momento ali que a gente entra na cabine de passe, não é isso? O paciente fica lá, quanto mais ele deseja aquela cura, tem aquela vontade de melhorar, né? Isso auxilia bastante, né, no tratamento. Vem o passista e faz a imposição das mãos, a manipulação dos fluidos, né? E aplica ali o passe. A prece, né, é uma verdadeira evocação. Ela atrai os bons espíritos para poder, que fazem parte daquela tarefa do passe ali, eles estão presentes numa organização, numa sincronia, dentro de uma disciplina de horário, né, auxiliando ali naquele processo. Não é assim que funciona, Jorge? E é interessante, meus amigos, que para quem é passista, alguns de nós passistas, nós conseguimos perceber quando a pessoa está absorvendo a energia e quando a pessoa não está absorvendo. É incrível, né? Tem pessoas que a hora que você está ali impondo as mãos, você sente o calor saindo da sua mão, puxando, né? Você sente a pessoa puxando. Sim. Mas tem pessoas que você fica ali, ó. Parece que está com um escudo ao redor. Por quê? Não está ligado. Porque para você receber na cabine de passe, o que é que você precisa? Ligar a tomada lá. Se você não liga, quer dizer, você tem que entrar ali em conexão com a espiritualidade, agradecendo, pedindo, para você receber. E eu tenho, assim, essa percepção. Eu costumo falar, quando Rafael, a gente trabalhava junto nas quartas-feiras aqui durante a pandemia, e na hora que eu ia fazer a prece final, gente, era impressionante o calor que eu sentia, parecia que eu ia pegar fogo. Foi diferente naquela época. Era. E assim, eu sentia
ao mesmo tempo uma força que me puxava para baixo, a força vinha de baixo para cima, e aquele calor eu sentia indo pelas minhas mãos, eu sentia aquilo ali, e era interessante que era período de frio, e toda hora que eu ia fazer a prece final, eu tirava a blusa. Aí um dia a Lula me perguntou, mas tá frio? Eu falei, minha filha, eu tô vendo uma hora que eu pego fogo ali na frente, o calor que eu tô sentindo, vocês não têm Tava com noção. muita vontade só pra mesmo de aplicar o passe, né, Jorge? Na época da pandemia não ia para as cabines, o passe era coletivo. Era coletivo, ele era feito no salão. O senhor Isoldino pediu para os passistas ficarem nas laterais. Nas laterais. E de fato, o calor que a gente sentia era incrível. E assim, eu quase pegava fogo lá na frente. Nossa, então Porque você estava realmente colocando a vontade a e a gente estava, porque nós estávamos fazendo aquilo com muito amor, você vê, Isso né? A gente mesmo, estava é ali assim. fazendo com muito amor, aquela coisa. Então, assim, aquela doação, gente, era impressionante. Mas é assim exatamente que funciona o passe, né? Nós trouxemos aqui do Conduto Espírita, o Valdo Vieira e André Luiz. Quando aplica o passe, ele pede para a gente fugir aquela indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças. O bem ajuda sem perguntar. Para a gente não preocupar, né? Nossa, eu estou aplicando tantos passes, né? Eu vou ficar sem energia. Não. Naquele momento ali que a gente está aplicando, essas energias já são repostas automaticamente, né? Nós não vamos ter problema com isso. Exemplo disso que eu falo, eu passava por esse processo, mas eu nunca saí daqui cansado. Isso acontece muito em visita fraterna. Quando a gente vai fazer visita fraterna, gente, eu me lembro que nós fazíamos, eu chegava na minha casa, eu sentava no sofá, eu apagava. Eu dormia mesmo. Nas visitas fraternas, sim. Mas na doação de energia, agora do passe, não. Lembrar que não é necessário gesticulação violenta, respiração ofegante ou bocejo contínuo, e nem sempre é necessário toque direto no paciente. Então eles falam pra gente que não precisa daquela gesticulação, né? Aqueles ruídos, né? Principalmente pessoas que têm mania de aplicar passe fazendo prece. Porque, gente, eu não consigo concentrar. Fica balbuciando, não precisa de nenhum ruído. Gente, Você tem, é só isso aqui, ó. Exatamente. O curso mentalizar. Nossa, eu fui tomar passe numa casa espírita outro dia, gente, a passista. Eu não consegui concentrar, porque, gente, para me concentrar, eu preciso de silêncio total. Para me conseguir. Aí eu concentro. Mas se tiver um ruídozinho. Eu falo que às vezes determinadas casas espíritas, as pessoas, na hora do passe, estão ali conversando alto. Eu falei, gente, como é que o passista consegue concentrar? Eu não conseguia concentrar. E o paciente também, né? Dispersar ele também, né? Esclarecer os companheiros da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. É o papa-passe, né? E a questão do seguinte, gente, remédio não tem dose certa? Sim. O passe é a mesma coisa. Também. Se você ficar absorvendo energia todo dia, gente, energia em excesso vai fazer mal. E lembrando que quando está no salão ali durante a reunião doutrinária, já está sendo atendido, né? Os benfeitores espirituais estão ali tratando gente, quando a gente vai numa casa espírita, vocês têm que entender o seguinte, quando você entra, o seu protetor espiritual procura o protetor daquela casa, explica por que você está ali e vai falar com ele o que você precisa. O que vai acontecer? Ele vai chamar o encarregado pelo serviço espiritual daquela casa. Olha, eu preciso de um especialista nessa área para atender fulano na hora que ele entrar na cabine. Na hora que você sentou no lugar, aquela equipe já está ali te preparando. Quando você for para a cabine, os especialistas estão lá para tratar. Gente, é coisa séria. A equipe espiritual toda organizada. Não brinca com passe, não brinca com orientação. Não, porque é sério. As pessoas ali são médicos especialistas do plano espiritual que saíram, né, de lá para vir te atender. Então, vamos ficar em silêncio, em prece, para a gente poder receber. Eu costumo falar com as pessoas, muitas vezes, aquele santo que você ficou o dia inteiro pedindo, tá lá na cabine te esperando. E você sabe o que você está fazendo? Em vez de você estar ali, você está lá no seu celular mandando mensagem. Você está preocupado com a roupa do outro. Pelo amor de Deus, gente. Concentrar, aproveitar aquele momento. Se a gente vem para uma casa de oração,
quando a gente entra no portão da casa de oração, então vamos deixar os problemas lá fora, vamos concentrar naquilo que a gente vai ouvir dentro da casa de oração, porque às vezes o que eu preciso para resolver o meu problema é o que o palestrante vai falar. A resposta está ali. Tá ali. E o que eu faço? Eu estou disperso. E também o trabalho que a espiritualidade tem de nos trazer até aqui. Fazer a gente vir. Não é? As pessoas acham que é assim, vou. Não é fácil. Tem um trabalho o dia todo para isso. Pra fazer. André Luiz cita também aqui: interromper manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. A cabine de passe, ela não é um local para manifestação mediúnica, e sim dentro de uma reunião mediúnica. Né? A cabine de passe é para receber o passe ali, né? O passista fazer a aplicação. Interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, colocando-os separados para o socorro previsto. A fé não exclui a previdência. Então, o Conduta Espírita vai direcionando a gente aí, né? Que não tem, também nós não vamos acreditar, nossa, está com uma doença infecciosa, a espiritualidade está cuidando de tudo. Nós temos também que fazer a nossa parte aqui na Terra, né? Nós sabemos dos cuidados a serem tomados, né? Ainda mais agora, depois dessa pandemia que surgiu, então a gente tem que manter esses cuidados no local reservado, né? Eu estava numa casa espírita uma vez no bairro São Geraldo, e chegou uma pessoa, ela estava com câncer, uma fase terminal, e lá eles estavam. Em determinado momento, o presidente da casa, ele parou a reunião, chamou a pessoa, e a pessoa que estava com ela, aí levou para a cabine de passe. Aí aplicou e falou com ele: pode ir para sua casa, né, coisa. Aí a hora que ele voltou, ele falou: gente, a espiritualidade mostrou, ele não estava aguentando ficar aqui, ele estava aqui por causa do passe. Então eu resolvi antecipar o passe dele para que ele fosse embora, porque a pessoa ficar aqui, né, sem poder, mas a fé, a vontade de receber aquele passe, então eu antecipei o passe nele por isso. Muitos vão à reunião só pelo passe mesmo. Então, assim, tem que fazer isso, gente. Eu acho assim, você tem uma pessoa, um paciente na sua casa, está precisando de um passe, vai na casa espírita, pede a equipe de visita. A gente vai na casa de vocês, a gente leva, né? Ali vão 2 passistas. O passe é um tratamento, né? Desobsessivo, né? E faz a gente. Então, não há necessidade de você, se você não tem condições de vir à casa espírita, não tem necessidade. Peça que a casa espírita vai na sua casa. Fazer um evangelho, né, Jorge? Nós temos equipes para isso. Evangelho no lar, né? Nós temos equipes para isso, implantar evangelho no lar, visita, né? Precisa de um passe, a gente vai, leva os passistas para dar o passe nas pessoas. O passe pode desfazer também os fios que ligam espíritos aos seus redutos, né? Aqueles espíritos que vêm, às vezes, nas reuniões mediúnicas, reunião de desobsessão, aquele estado de sofrimento tão vinculado ainda à atmosfera deles. O passe auxilia, né? Também nesses casos aí. Deve ser empregado com algumas cautelas e com moderação. O passe precisa ser ministrado no momento certo, com a técnica adequada e na extensão necessária. Nós temos que saber esse momento aí, né? O ideal seria que fosse apenas dentro das casas espíritas, né, Rafael? Sim. Que tem ali um preparo, né? Toda a espiritualidade, os benfeitores e guias da casa estão ali. Tem aquela... Nós somos assessorados pelo plano maior, né? Mas quando tem a necessidade de ser fora, né, a gente não vai deixar de aplicar o passe na pessoa que está necessitada, sendo fora ali da casa espírita, né? Mas o ideal correto mesmo seria que fosse no ambiente espiritual ali, a não ser que o passista ele seja portador de uma grande envergadura moral, né? Que isso aí ajuda, não é verdade, Rafael? Com certeza. Isso aí auxilia bastante, porque esse passista ele vai estar ali acompanhado de benfeitores, né? Já são as companhias que estão com ele, que caminham com ele, né? Então o acesso é mais... Mas quando a gente vai às visitas mesmo, asilos, né, os locais, hospitais, muitas vezes a gente reúne ali, né, a equipe toda junta, faz uma prece, aplica o passe, né? Nós não vamos deixar de aplicar o passe em decorrência disso, né? Não devemos. Até porque Jesus é puro por excelência. E Jesus atendia a todos em qualquer local, né?
independente de quem fosse, ele auxiliava Até a de todas distância, as né? formas, é verdade, até a distância. Isso. Né? No caso lá Disse do lá o centurião, né? O caso do centurião. É só o Senhor ordenar que a cura vai ser feita. Até hoje, né? A gente Sim. pede em oração que ele ordene de lá e confie nisso, que ele vai fazer, com certeza. Porque ele está ouvindo, né? Agora nós estamos aprendendo, né? É. Nós não vamos conseguir, né, ter essa destreza. O passe é conhecido através do codificador por magnetismo, mediunidade curadora, dom de curar. Então, o passe, o magnetismo, né, o dom de curar, a imposição das mãos, é nome dado ao gesto ou ao conjunto desses, com fins de se movimentar eflúvios, atividade de cura, fluidoterapia. Então, é a movimentação dos fluidos, né? Os fluidos, a gente consegue fazer essa manipulação através da mão, né? A força de vontade, a pureza de sentimentos, né? De coração, né? A elevação da nossa moral, a prece. Quanto mais a gente associa todos esses fatores aí, mais, vamos dizer assim, potente se torna esse Já vai passe, ser ação, né? Uhum. Mais potente se torna esse passe aí. E o recebedor, né, aquela fé também ardente, aquele pensamento otimista ali, né, acreditando mesmo, aquela força de vontade em se melhorar, em sair daquele processo ali que ele está vivenciando, né, que são as duas energias ali, né, o passista e o paciente. É o que Jesus falava, né? Sua fé te curou. Exatamente, é necessário isso. Necessário ter essa fé. E uma coisa interessante que você fala com respeito à visita, né? Uhum. Nós tínhamos um companheiro aqui que toda vez que nós íamos à visita ele passava mal. Voltava passando mal, chorando. Aí um dia eu peguei e falei, gente, mas não pode acontecer isso. Aí um dia eu falei com ele, mas porque quando eu saio aqui, eu me coloco à disposição dos espíritos para poder falar, o quê? Eu falei, meu amigo, você é louco? Você está indo na casa de uma pessoa, você não sabe que tipo de espírito, como é que você se coloca à disposição de espírito? Não, senhor, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer uma prece pedindo proteção. Isso mesmo. E que o mentor, né, a equipe mentora da visita, né, nos auxilie, nos proteja para que a gente possa auxiliar. Agora eu vou sair daqui me colocando à disposição de eu nem sei o que eu vou encontrar. É por isso que você passa mal. Todo lar tem muitos espíritos ali, É por isso que né? você passa Cada mal. um de nós uns 5, né? Vamos dizer assim. Soma, é um lar que tem 5 pessoas, 25, Ué. né? Aí eu falei com ele, por isso que você passa mal, não pode. Aí eu peguei e chamei o coordenador, falei com ele, aí o coordenador foi e conversou com ele. Não, você não pode fazer isso. Fazer a prece, você não tem que colocar à disposição de ninguém. Você tem que estar com a equipe nossa de visita para a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Né? Não tem que ficar colocando... olha, gente, como é que eu vou colocar à disposição... Em vigilância, né? Eu não sei o que eu vou encontrar ali. Aí nós fomos entender o porquê que ele passava mal, que a gente tinha que dar passe nele, então poder... Então, gente, como é que tem que estar o passista para poder aplicar esse passe? Né? Boas condições físicas e espirituais para que essa bênção da natureza se transforme em bênção de Deus nos corações dos que padecem. Então a gente tem que estar numa condição física, condição espiritual bacana ali, né? Cada um de nós tem uma atmosfera magnética. É aquilo que a gente estava falando no início. Né? Nós todos possuímos o nosso magnetismo, uma atmosfera própria ali, nos circundando, né? Então, esses fluidos, eles são um retrato dos nossos sentimentos. Nós atraímos tudo que parece conosco em todas as áreas. Né? Nós saímos igual um imã. Onde a gente entra, a gente vai atrair tudo ali que parece com a gente, né? Se quisermos ter uma atração magnética de luz, limpemos as vidraças da mente, para que o sol interno se expanda em todas as direções dos nossos caminhos. Então, a mente, né, a gente passa por ali, vamos passar por aquele caminho ali. Tentar disciplinar, equilibrar a mente, né? Para poder tentar atrair ali aqueles fluidos mais puros, né? Quando o médium não deve aplicar o passe? Quando ele não se sentir confiante. Né? Quando ele estiver com a vontade duvidosa, fala, nossa, acho que hoje eu não estou boa para aplicar o passe. Então não está com aquela confiança, é melhor não adentrar a cabine para poder aplicar. Hoje eu não estou em condições de doar, eu estou em condições de receber. Então hoje eu sou paciente. Hoje eu sou paciente. É chegar no coordenador e falar, olha, eu não estou em condições hoje de dar o passe. Né? Eu preciso hoje de tomar o passe. Entender a sua limitação. E ter essa consciência
Porque não é porque eu sou espírita, que eu sou passista, que eu sou invulnerável, não. Não. Eu somos, tenho não. vulnerabilidade. Pelo contrário, É, né? Não Gente? mais se que tem, hoje né? eu estou necessitado, eu não tenho que ter vergonha de chegar e falar, olha, eu estou necessitado de um passe hoje. Eu não estou podendo dar passe. Isso mesmo. A gente tem essa Tem que ter humildade, essa né? humildade de Esse reconhecer. autoconhecimento, Eu de ver que, nossa, eu não reconhecer. estou bem hoje, né? Não vou aplicar o passe hoje. Porque a pessoa que está necessitando ali, ela necessita de um passista bem, Ué. né? Dentro ali do que é necessário, né? Para aplicar um bom passe. Gente, Jesus tem uma passagem que eu sempre falo, eu acho assim, de um aprendizado, quando Jesus chega e fala para os discípulos assim, eles tentam, fala assim, até quando serei com vós? Uhum. Né? É. Porque os discípulos estavam ali para fazer o passe, né? Conseguir afastar aquele espírito do mal. Para aprender e fazer. E Praticar. Praticar. Né? E exercitavam, né? Na fé. O que acontece muitas vezes, penso, né? Assim, você é espírita, você estudou para isso, fez um curso de passista. Mas você não acredita. É verdade. Há muitos espíritos que Sim. não acreditam. Você É não mesmo. acredita, você entra na cabine de passe para Tomar o passe, para dar o passe. dar, não, eu não doar vou o falar passe, nós, é. né? Dar o passe e você não está acreditando em nada. Pois é. Você entende o que acontece? André Aí Luiz você- faz que fala o nome para isso, é o coisa. Aí o que eles vão fazer comigo? Vai me. Bloquear Bloquear. para poder passar. Exatamente. Entende? Os Olha o espíritos- trabalho que você os vai dar para a espíritos O é que vão espiritualidade. trabalho que eu aplicar o estou passe, dando, é. ao trabalho que eu estou dando à espiritualidade, porque eu fiz um curso, Eu não vim acredito. com esse propósito, Uhum. fiz esse curso, que nada não tem, tudo tem propósito, vim com esse propósito, É verdade. Bem colocado isso aí. Sim. Acontece mesmo, né? vim com esse propósito para trabalhar com passista, só isso. E o que eu faço? Eu acho que não. Será? Será? Será que tá Será saindo que eu sou alguma mesmo? Será que tá saindo Será alguma que- coisa? será que eu sou Tá alguma dando coisa uma mesmo? faísca, Eu não tô, tá bom? eu não tô Não sentindo confia nada. no seu mentor, não Não, confia no seu. Aqueles que estão ali por trás. Imagina se o paciente consegue fazer a leitura dos fluidos. Misericórdia. Entende? Nessa hora, o paciente está ali sentado aguardando esse passe e está percebendo que não tem assim. Eu nada falo, meu Deus, saindo eu estou na aqui direção dele, tentando. vindo desse Não passista. estou sentindo nada. É igual nos cursos eles ensinam pra gente, não há necessidade de gesticulação nenhuma. Uhum. Mas infelizmente, se a gente não fizer os gestos, Eles não acreditam. eles não acreditam que eles não receberam. A gente ficar só assim, É. ó. Eles não acreditam. Você eles tem que fazer os gestos para que eles sim, pra né? sentir. É Eles mesmo. sabem. Tem paciente que escolhe da próxima É. vez o outro Bom. passista que faz mais Sim. gestos. É. Não, Pula realmente. de você. Pula. A gente já observou isso É, mesmo. mas é. Acontece sim, viu? É isso Porque se mesmo. falta de quê? Conhecimento. Né? Dentro de uma casa espírita, você falar sobre isso. É verdade. Por que todos tomam pago, você falando comigo? Vai para aquela filha todas as vezes que vem? Todas Porque as não semanas tem na reunião. Uma curso específico para o público. Exatamente. Explicando para eles, Pra igual eles que nós não há estamos aqui necessidade. agora, reunidos, Entende? E fazendo tem mais essas uma. E explicações. se a gente chega e fala, ainda fica com raiva da gente. É Né? verdade. Isso Eles já ficam com precisa raiva. ser É falado. capaz de sair daqui para outra casa, uma pasta de outra casa. Porque que privilégio eu tenho, Ana, Jorge, você, de ter esse conhecimento e o E público não transmitir. Porque E isso é nós para temos todos. transmitir. Exatamente. Que Principalmente Kardec para fala, quem isso é vem pra pela primeira vez na todos. casa. Saber. Kardec fala, o espiritismo é para todos, não é só para nós que estamos aqui enganjados na casa espírita, É não, é algo para importante todos. de ser dito. Antigamente isso era colocado em todas as reuniões, quando a gente participava era na juventude das reuniões doutrinárias, eles falavam mesmo, olha, durante a reunião doutrinária todos estão sendo tratados, se sentirem Sim. necessidade de tomar o passe ainda assim, né, depois que termina, então tem que ter essa orientação, explicando, porque os benfeitores espirituais, eles estão ali tratando todos durante a reunião. Estão mesmo. Estão mesmo, eles estão. Eles estão ali tratando mesmo. A água frutificada, na minha época, garrafinha. Hoje eu não vejo fazer isso. É, Seu nome. Punha. Gente, isso punha. mesmo. Sabe por quê? O Coloca o nome espírito, ali. ele não é divino. Ah, essa Exatamente. garrafa é da... Eles É. não são divinos. É Tá com a verdade. garrafa lá, eles vão ficar vigiando. Bom, Rafael chegou. Não, Eles tem têm que que pôr sua saber garrafa, quem eles vão é, chegar. Aqui a irmã Ana tá. Vamos ver. Aí está precisando de tal. Fulano. né? São orientações que têm que ser passadas mesmo. Gente, a quando pessoa você- vem pela primeira vez, pela segunda, Sim. é um espírito Sim. recente, né, que está iniciando. Precisa ser orientado. Isso Porque aí é cada durante um, né? a palestra. Antes ali, pega ali uns 15 minutos antes, antigamente era assim que funcionava.
começava já uns 15 minutos antes de iniciar a reunião, já ia passando esses informes, essas orientações. Aí dava uns minutinhos ainda antes de 8, vinha às vezes um hino, né? Uma música bonita ali, uma prece, para dar início à reunião. Então essas informações, esses detalhes, assim, são muito importantes. Sim. Quem está vindo pela primeira vez na casa, né? Porque para evitar isso, né? Evitar essa fila e esse passe demais. Porque às vezes a pessoa acha que é uma conduta. Exato, tem toda que ir. semana. É igual, né? Tem que pegar, tem que ir. É ritual. Ritual. Esse ritual não é se torna um ritual. Né? Então, o passista não deve também aplicar passe quando ele estiver com o estômago muito cheio ou após ter se alimentado de maneira pesada. Tem que tentar se alimentar levemente, né? Para poder conseguir, os espíritos vão conseguir atuar, né? Auxiliar ali naquele passe. A gente está com leveza no corpo, né? Sim. Quando submetido a tratamento que prescreva medicamento controlado, especialmente os que agem no sistema nervoso central, não deve também aplicar o passe. Aí tem que ter ali a humildade também, né, de chegar, a caridade, né, de falar, olha, eu estou em tratamento, né, não tem condição de eu aplicar um passe. Esse passe não vai, né, ser um auxílio ali de 100%. Isso faz parte do curso. Né? Faz parte do curso. Porque você é doente, você também é um doente, justamente, né? Estou precisando de auxílio, eu sento lá para tomar o passe, aí vem um passista que também, né, está, às vezes até mais do que eu, né, também. Da alimentação, a gente tem que estudar para saber por quê. Todo mundo fala, será por quê? Não. Porque quando você é um passista, eu vou usar a sua psique, né? Você vai subir um pouquinho acima do que você, do seu corpo, um pouquinho só, para conseguir chegar e você captar. Você não vê que muitas vezes você está aqui, aí de repente seu pensamento fala assim, não, desce um pouco mais a mão. Não é você, você subiu um pouquinho, você está um pouquinho porque se você tiver com a barriga, o estômago cheio, você está ali. Você não vai sair nunca daqui. Seu corpo está pesadão, sua cabeça vai... É verdade. É exatamente isso. Quando em idade avançada e com visível esgotamento fluídico, né? Quanto mais avançada a idade, né? O esgotamento fluídico vai ficando modificado ali, ou portando deficiências orgânicas que impeçam. Quando se considerar estafado física ou mentalmente. E a carne, né, gente? A carne também entra nessa história aí, né? No dia de aplicar a passe, né? Nós temos que nos alimentar, de preferência não utilizar a carne, mas se não tiver como, né? A gente não vai deixar de aplicar o passe porque comeu ali um pouquinho, um pedacinho de carne, né? Sabe o que o Zodinho falava? No dia do passe, ou então no dia da mesa mediúnica, se você deu vontade, come um pedacinho, porque eu não quero nenhum médio aqui falando assim, nossa, que eu estou deixando aquele bife. Você está lá pensando no bife. O que ele quis dizer? Sim. Não se prive, mas também não exagere. Exatamente. Né, para você estar radicalismo, bem. Né? Nossa, né? Você está bem, entendeu? Mas é um pedacinho. Um pedacinho você pode, você matou à vontade, é igual um diabético, né? Isso. Pegou um pedacinho, matei à vontade. À medida que a gente vai aprendendo aí sobre o magnetismo, né, Jorge? Nós sabemos que é um assunto bastante extenso, né? Ele não envolve somente essa parte, ele é muito grande para a gente poder... requer um seminário, né? Sim, na verdade, um seminário. Mas a gente vai tentando aí trazer os pormenores, o mais importante do momento aqui, que é o passe, né? E assim, uma coisa, muito aprendizado, gente, que a gente tem que estudar muito mesmo, porque é muita coisa envolvida. Todos os livros que falam sobre o magnetismo são bastante grossos. Então a gente vê o passe, né, do Jacomelo, o Franz Mesmer mesmo tem um livro muito mais grosso ainda do que o Jacomelo. Então a gente vê que é assunto que não termina, é extenso. E quanto mais nós tivermos condição de estudar, né, sobre isso, mais interessante fica, né? Porque o magnetismo é a vida pessoal, vida extrapessoal. Exatamente. Nós vamos utilizar ele todos aqui os momentos, e também no plano espiritual. É muito legal. Os espíritos inferiores também no plano espiritual. Usam muito. Das regiões supralinas, eles usam o magnetismo também. Muito mesmo. Os benfeitores espirituais atuando ali, utilizam o magnetismo. Nós vamos utilizar nos dois planos, então é interessante a gente poder... Na reunião mediúnica, aprofundar o espírito lá fora consegue usar o magnetismo com a gente
os desapercebidos, né? Sim, isso Muito mesmo. legal, É muito um interessante, assunto muito muito legal. interessante da gente Continuar falando avançar, sobre, né? Falar sobre É ele. muita gama para a gente poder trazer de Sim. conhecimentos Isso. para as pessoas. Mas, infelizmente, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui a Cristina, Nós é que agradecemos pela oportunidade. agradecer o Rafael, Obrigado. a Ana, Obrigado, Jorge. foi muito bom. Programa O Cristo Consolador, aqui na Rádio Boa Nova. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.